Do E. Mas são duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas que em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Olá, bem-vindos! Eu sou Adriane Azevedo e essa é mais uma aula de teatro do Sindibancários. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês como a leitura em voz alta auxilia para que a gente tenha uma boa voz, para que a gente tenha uma boa dicção, para que a gente tenha entonação. Eu vou ler para vocês aqui O Boi das Aspas de Ouro, uma lenda recontada por Barbosa Lessa. Barbosa Lessa foi um folclorista e escritor, escreveu O Rodeio dos Ventos, Os Guachos, também era músico, ele que compôs aquela canção conhecida por todos do Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio, acendo essa vela pra ti. Barbosa Lessa, e ele recontou com belas palavras esta lenda que eu acho tão bonita, meio desconhecida de todos. Chama-se então O Boi das Aspas de Ouro, e essa leitura em voz alta nos propicia, primeiro, a escuta. Essa é uma aula mais para escutar do que para ver. Procurem somente escutar o que eu vou contar para vocês, porque eu vou lê-la. Eu não vou contar como eu sempre faço com as minhas palavras, pois as palavras de Barbosa Lessa valem a pena. Muitos escritores têm uma escrita que o ator tem que reproduzir, de tão boa, de tão bem escrita. Nelson Rodrigues era um dramaturgo assim, os textos dele eram extremamente bem escritos, e os atores, quando veem esse texto bem escrito, é claro que se encantam, e então a gente procura sempre decorar bem a palavra do escritor para que vocês também tenham essa experiência de ouvir exatamente o que ele escreveu. Prestem atenção na entonação, na dicção. Eu não sei decorar a história, então eu vou ler mesmo. E para ler bem, a gente deve preferencialmente ficar em pé. Sentado, a gente pressiona o diafragma e fica mais difícil da voz sair. Então, essa é uma aula para ouvir esta lenda, então, coroando os bate-papos que nós já tivemos sobre lendas, o que são as lendas e etc. Então, para vocês, O Boi das Aspas de Ouro. Amigo, eu lhe conto agora um causo que meus avós já contavam. Era no tempo em que este Rio Grande velho não tinha fronteiras, não tinha começo nem fim, não tinha dono também. Dono era quem plantasse um ranchito num topo de coxilha e ficasse de cavalo encilhado e lança pronta, defendendo o pedaço de terra que entendia seu. Foi então que correu de pago em pago a história de um boi misterioso, chamado Boi Eleição, que se escondia nas furnas de Caporã, num fim de mundo a que não chegara ainda a mão do homem branco. Suas aspas eram de ouro, e diziam os índios que quem fosse dono dele seria dono da felicidade. Por isso, muitos foram aqueles chirus, índios e brancos que se tocaram de suas terras e se embrenharam na mataria distante em busca do Boi Eleição. Poucos retornavam, porém, e os que logravam voltar narravam histórias espantosas que mais esporeavam ainda a ambição dos viventes. Houve mesmo quem chegasse a laçá-lo, mas o boi tinha forças que ninguém conhecia. Nem sovel de charqueada lhe resistia ao tirão. Houve mesmo quem chegasse a formar pandilha grande para botar cerco ao tal boi.
mas por encanto ele sumia nos peraus de Caporã. E assim, os homens não tiveram volta senão desistir da campeação, abchornados e sem mais esperança de caçar o boi das aspas de ouro que os índios diziam ser o boi da felicidade. Um dia, a história do boi das aspas de ouro foi ter aos ouvidos de um estanceiro muito rico. Já quase vencido pelos anos, ele não encontrava, porém, felicidade nos bens que possuía. Vida maleva a sua cuepuxa, que lhe assinalara de miséria a mocidade e lhe marcara a alma pela solidão. As recordações que lhe vinham do passado e que começavam num rincão muito longínquo eram tristes o bastante para quebrar um vivente. Quando moço, a alegria do lar fora o único encanto de sua vida, prenhe de agruras e dificuldades. Contudo, muito cedo se ao lhe roubar a esposa que tanto ele queria, e como se essa desdita não bastasse, a morte em seguida levara sua única filhinha. Naquele tempo, os campos do Rio Grande, tapados de gado selvagem, eram uma tentação cuja fama se alastrava províncias afora. Constantemente desciam comitivas em demanda das gadarias fartas, e numa dessas ele se alistou. Não que o tentasse o brilho das riquezas, mas porque no perigo dos rodeios sonhava encontrar um lenitivo final para as mágoas que o afligiam. Assim passaram-se os anos. E ao fim de tudo, como resultado da luta árdua contra os índios, contra os castelhanos, contra as feras e o gado bravio, ele possuía agora uma estância a se perder de vista, com gadaria sem conta, mas no rodeio do seu coração cargosa se aninhava ainda a tropilha de mágoas e desenganos com que o destino o presenteara pelo tempo afora. Novo ânimo sentiu esse estanceiro ao saber da história do boi misterioso, que em suas aspas encerrava um tesouro de felicidade. Talvez Nosso Senhor o ajudasse nesse último esforço para encontrar paz e ventura. Mas passado o primeiro instante de ardor, voltou o velho estanceiro à cruel realidade. Se homens poavas, na flor da idade, haviam tentado em vão aprisionar o boi de Caporã, como poderia ele, já fraco e sem forças, iludir-se com uma busca de antemão extraviada? E seus olhos cansados choraram mais uma vez. Amigo, ai quem pense que o poder do homem está só nos braços que ele tem, e que mais forte é o cuera que sem esforço derruba o touro nas lides do rodeio, vence o bagual no entrechoque da doma ou o inimigo na fúria da peleia. Não, mais forte é aquele que melhor sabe usar da inteligência que o Senhor lhe concedeu para distinguir dos brutos. Com as luzes de Deus, pode o homem andar em guiar confiante, nem a noite mais escura há de lhe dar extravio. Nosso Senhor quis ajudar o estanceiro nessa última troteada campeando a felicidade. Por isso, lhe ensinou com clareza o que deveria fazer para apanhar o boi fujão. Que não usasse da força, pois que o boi tinha forças desconhecidas dos homens. Que não usasse do laço, pois nem sovéu de charqueada lhe aguentava o repuxo. Que usasse da ideia no mas. O estanceiro vendeu sua estância, que se perdia de vista, e também a gadaria, flor de gado de rodeio, juntou campeiros de lei, comprou um mundo de escravos e, em comitiva, lá se foi para os campos de Caporã. Lá chegando, montou primeiro uma senzala para os negros e marchou depois com os campeiros em busca do eleição. Um dia, fechado o cerco, deram de olho com o boi encantado, que bombeava cestroso de longe num alto de perol. Aspas de ouro reluzindo ao sol. Os campeiros quiseram avançar, cerrar rodeio, e muito gaúcho disposto desapresilhou o laço, preparando pialos. O estanceiro, porém, deu ordem de que todos apeassem, arrumassem pouso e que de olho ficassem pastoreando o boi, com o cuidado de não molestá-lo, mas atentando para que não fugisse. E depois ele voltou para a senzala, para os campeiros não dizendo rim nem rã sobre o que iria fazer. Nos dias que se seguiram, a pasmaceira tomou conta do pouso, onde a gauchada chimarreava e contava causo, deixando o tempo escorrer. E, enquanto isso, lá no alto do peral, permanecia o animal pastoreando, monarca e cestroso, às vezes se afastando para pastar,
mas sem demora voltando à sua postura de espera, paciente e tranquilo, embora desconfiado da incompreensível quietude. Certo dia, o estanceiro voltou, e os peões correram a saudá-lo, todos eles contentes, visto que o dever do pastoreio fora cumprido com êxito. Pois lá estava indo o boi Eleição, no alto do rochedo, sua silhueta desenhada de encontro ao céu de grossas nuvens brancas. O patrão foi pagando despacito a pionada, e depois falou: não mais preciso que deem pastoreio ao boi das aspas de ouro. Quem quiser voltar para seus pagos, pode seguir hoje mesmo. Também muitos dos escravos vão partir, pois que a todos libertei. E como ninguém entendesse o que tinha acontecido, ele explicou. No lugar onde antes estava a senzala, hoje se ergue a casa grande de minha nova estância. E por toda a volta, rodeando esses peraus, ergui uma cerca de pedra alta e encorpada, que boi nenhum vai cruzar. Agora, tudo isto aqui me pertence, o chão, o pasto, o arvoredo, as sangas. E enquanto não me fugir, meu será também o boi da felicidade. Amigo, a gente sempre é aquilo que os outros querem que a gente seja. Ninguém nasce ruim nesse mundo. Mas ai quem se torne mal porque desde cedo foi encontrando a maldade que outros botaram em sua senda. Do mesmo jeito, tem que ser bueno aquele que desde cedo, rodeado de afeição, aprende a ter um coração buenacho. Quando todos nos olham como se a gente fosse mal, nós somos maus. Quando todos nos olham como se a gente fosse bueno, nós somos buenos. Quando todos nos olham com piedade, como se nossa vida fosse um descuido de nosso Senhor, somos tão infelizes. E quando todos nos olham como se a gente fosse o dono da felicidade, isso nos faz ser felizes. De pago em pago correu a notícia de que o boi Eleição tinha sido encurralado e milhas de gente cortaram estrada rumo aos campos de Caporã para ver o boi encantado que tinha as aspas de ouro. Lá chegavam, viam-no de longe no alto do peral e quando partiam de volta iam invejando o estanceiro que era dono da felicidade. E assim, o estanceiro pela primeira vez foi feliz, inteiramente feliz. O povoamento de Caporã, iniciado pelo estanceiro afortunado, engrossou com muitos campeiros que viam por curiosidade no mais, mas terminavam ficando por aqueles rincões até então sem dono. Foram se fundando estâncias, abriram-se veredas, surgiram bolichos nas encruzilhadas. E o estancieiro temeu pela sorte do boi Eleição, pois no meio de tanta gente não faltaria por certo algum que por inveja talvez ou por maldade tentasse roubar, matasse ou afugentasse o boi, cujas aspas guardavam a felicidade. Assim temeroso, ele sentiu precisão de um campeiro de lei que viesse zelar por seu tesouro. Não tinha parentes do estancieiro esse, e se os tinha, na querência natal, nunca mais soubera deles. Por isso, fez anunciar no vezindário que deixaria sua estância e suas riquezas para quem lhe cuidasse a contento do boi das aspas de ouro. Choveu gente, mas gaúcho nenhum foi aceito para a empreitada, porque o estanceiro exigia 3 provas que ninguém pôde vencer. Que o índio fosse valente, jogando primeiro sangue com 3 cueras, sem receber um arranhão. Que o índio fosse campeiro, domando 3 aporreados no prazo de uma semana. E que não soubesse mentir. Se algum moço vencesse essas 3 provas, poderia o estanceiro descansar, pois, sendo valente, enfrentaria os matreiros que acaso invadissem o fundo de campo onde vivia o Eleição. Campeiro saberia lidar com o animal de modo a guardá-lo costeado nos limites da invernada. E, falando somente a verdade, não enganaria o patrão se algum dia o animal encantado fugisse, morresse ou desaparecesse, levando consigo a felicidade que tanto custara ganhar. Um dia, montado num lazãozinho estropiado, chegou à estância um gaúcho novo e lindo, meio gurizote ainda, mas muito pobremente vestido. Esse indiozinho apresentou-se para fazer frente às 3 provas do boi encantado, mas ninguém lhe deu sentido, porque seu cavalo era feio e ainda por cima aperado com preparo sem valor. Mas o campeiro insistiu, dizendo que viera de muito longe, cansando seu único cavalo somente para aquele fim. Então,
O estancieiro mandou que ele apeasse e chamou seus 3 peões mais peleadores, os mais hábeis no jogo do primeiro sangue. À sombra de uns umbus, reuniu-se toda a moçada da estância, rodeando os lutadores para dar testemunho do jogo. De um lado se postaram os 3 bueranas, um castelhano melenudo, vestido de xiripá e trazendo uma adaga prateada. Um crioulo de cara de tigre, com um facão de cabo enterçado, e um bugre charrua, torto de um olho, armado de uma faca volteada e pontuda, sem igual para furar tripa. E do outro lado, a uma distância de uns 4 passos, lá estava o índiozinho, aquele, muito quieto, com um ponchinho remendado envolvendo o braço esquerdo e com uma adaga de 2 palmos plantada na mão direita. Quando o patrão deu a ordem para começar o jogo, mas foi coisa de admirar. O índiozito pulou que nem gato, num upa, cruzou o ferro com o nego do facão e ali no mais lotalhou, dando um novo pulo para trás e vindo postar-se do mesmo jeito quieto de antes. O bugre e o castelhano, maneados pelo espanto, nunca tinham visto tanta ligeireza assim, não tiveram tempo nem sequer de quadrar o corpo. E só agora é que pensavam se mover, mas se mover com cuidado e precaução, que o índiozito, lo maulo, não era de brincadeira. Quanto ao negro, com um risco vermelho deixando à mostra na mão direita o sinal do primeiro sangue, não teve remédio, senão abrir o cavalo e ir postar-se junto aos que julgavam de fora. O que houve depois, contando, nem se acredita. O melenudo e o bugre se apartaram para atacar o moço por 2 lados. Ao sinal de um deles, se atiraram. E ali no soflagrante, a peleia pegou fogo. A verdade é que em pouco tempo o bugre estava lanhado na altura do olho e era mais sangue escorrendo. O castelhano, sim, esse é que deu serviço para o desconhecido, mas num pulo em que fez carga, se atrapalhou e lobabaram. A moçada, então, quase tonteou o gauchito de tanto abraço e retoço. Tchá-tchá, tchá-tchá, divertido! E até mesmo o patrão velho, sempre tão de lado em tudo, naquela hora se abriu num sorriso largo e veio apertar francamente a mão do gaúcho ileso e vencedor. O índiozito merecia, e por que não? Mas o moço, sempre quieto, bombeando a coisa no mais. E veio a segunda prova. No dia seguinte, trouxeram do fundo do campo a tropilha mais chucra da estância. Apartaram 3 baguais aporreados que eram o diabo em 4 patas. Ainda não tinha aparecido índio que se aguentasse montando uma dessas feras. Havia, então, um pastor tostado estrela que chegava a dar manotaço no ar só de poava. E que ninguém se achegasse, lá fresca, que já lhe sentava as patas mandando junto o convite para o velório. São esses os baguais, moço, apontou o patrão, quase na certeza de que o gaúcho ia pagar depósito naquela carreira mal atada. Mas o índiozinho, sempre quieto, só no mais perguntou: quem é que me ajuda de amadrinhador? O castelhano melenudo, que era taura muito disposto e que na noite anterior já tinha até presenteado o moço com uma garrafa de canha pelo bonito da luta, foi o primeiro a surgir. E ali, no mais, cerrou o buchincho. Nele, conto, companheiro, o melhor é encurtar a história e dizer só o seguinte: no fim daquela semana, o moço tinha quebrado o corincho dos 3 venta-furadas e o patrão, de contente no mais, lhe regalou o tostado estrela, que era uma pintura como jamais houve igual. Foi ali que, naquela mesma noite, o estancieiro chamou o índiozito e falou: tu já mostrou que é peleador como poucos e ginete como ninguém. Eu devia fazer tu passar ainda pela 3ª prova, que é a mais difícil de todas. Mas vou confiar na tua palavra e quero apenas perguntar se tu é capaz de mentir. Eu lhe juro, meu patrão, foi a resposta do cuera. Eu lhe juro por esta luz que me alumia que nunca em minha vida fiz falsidade pros outros. Eu nunca pude mentir. Tá lindo, então. De hoje em diante, tu és o posteiro na invernada do fundo. Deixo o posto ao teu cuidado, e com ele o boi eleição. Da vida deste animal depende que eu seja feliz. Por isso, tu vais zelar para que ele viva enquanto eu viver, e que não escape das divisas da invernada. Em qualquer parte do campo, tu podes erguer teu rancho e carnear qualquer das reses, pois se o trato for cumprido,
campo e gado, ainda um dia hão de ser teus. Sim, meu patrão. Pode partir agora, mas quero que todos os dias, na hora do pôr do sol, tu esteja aqui no galpão para dizer das novidades da invernada do fundo e se vive o boi eleição, pois só assim saberei que comigo ainda está a felicidade. Já no dia seguinte, quando o sol começava a tocar a linha do horizonte, ouviu-se no campo um tropel, e dentro em breve o novo posteiro esbarrava o tostado estrela à frente do galpão da estância, onde o patrão o esperava. Respeitoso, o índiozito tocou o chapéu e saudou assim falando: lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo o boi eleição. No mesmo instante, deu cara a volta no pingo, esporeou-o de leve e a galopito retornou para o posto de seus cuidados. E assim foi todos os dias. Antes de o sol se pôr, chegava o posteiro em disparada, esbarrava o pingo à frente do galpão e saudava para em seguida partir. Lá se vai o sol entrando e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo boi eleição. O tempo, que se desfia sempre, foi se trançando de novo. A sensação de felicidade não abandonava o estanceiro, embora o peso dos anos cada vez mais o vergasse. Ele percebia que a vida lhe fugia e pouco a pouco, mas todas as horas e todos os minutos que lhe restavam eram então vividos numa extrema paz e suavidade. E eis que, para completar ainda esta aventura, o mais inesperado dos fatos ocorreu. Pois o estanceiro, que sempre vivera tão só no mundo, perdidas esposa e filha há tantos anos, recebeu um dia a visita de 4 sobrinhos, de quem já nem se lembrava. Um rapagão de bons modos, gente fina de sociedade pelo visto, e mais as irmãs, 3 moças com jeito de encantar a gente, que só vendo para se tirar um tento. Eles haviam viajado de longe, lá daquela mesma terra de onde há muitos anos partira um moço tangido pela dor. E de bom grado haviam enfrentado as agruras do sertão para reverem o tio que eles sabiam sozinho vivia no meio das campanhas. Vencida a longa jornada, ali estavam eles, todos, agora à frente do galpão, desfiando notícias de parentes quase esquecidos, contando causos e musicando a charla com risos juvenis que já há muito o ancião não escutava. A própria rememoração de tantos fatos dolorosos afigurava-se agora ao coração do estancieiro como um toque de saudade sem amargor nem tristeza. Enlevado, o velhito pediu, quase implorou, que os jovens ficassem morando com ele e assim adoçassem de carinho os últimos dias do seu viver. E como eles tivessem aceitado, o ancião não pôde conter seus sentimentos e, chorando de felicidade, suavemente beijou a testa morena da mais jovem das irmãs. Em retribuição, suas mãos descarnadas e trêmulas receberam a ternura de um afago. Tão aliado estava o velho estanceiro nesse assomo de carinho que nem prestou atenção ao gaúcho que a galope largo se aproximava das casas. Só se deu conta de sua presença quando o pingo esbarrou ali perto e ele saudou. Lá se vai o sol entrando e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo boi eleição. Amigo, você nunca viu os urubus quando rodeiam um animal moribundo? Um deles pula impaciente ali por perto, até que, não mais contendo os impulsos malevas, avança e fura os olhos da presa fraca e indefesa, comandando assim a avançada cruel. Pois para o causo, o moço da cidade, aquele, era o urubu impaciente em torno do estanceiro, fazendo mais agrados do que China candangueira no colo de tropeiro bem pilchado. Moço de má cabeça, já com uma ponchada de histórias brabas, negrejando na alma. Ele faria tudo no mundo para ficar de herdeiro das léguas de terra e dos milhos de gado da estância do boi eleição. Não fora por isso, e ele certamente não teria se abalado do seu sertão longínquo por entre perigos sem fim. E se não fora a história do boi eleição, que tinha corrido o mundo, levando longe o nome do ditoso estanceiro, teria ele podido convencer suas irmãs a acompanhá-lo na temerária jornada? De qualquer forma, porém, elas haviam chegado salvas e cumpria agora que o auxiliassem, cada qual a seu modo, para que a funesta empreitada se coroasse de êxito.
A moça mais velha, mulher que tinha vivido em cidade grande, conhecia tudo quanto era a manha do mundo, bispou desde o princípio as intenções do irmão. O que havia de lindo no seu corpo roliço de mulher, havia de mal também no coração. Para ela, nada mais fácil que agradar o tio. Nunca lhe fora difícil, em verdade, oferecer carinho pela ambição do dinheiro. A moça do meio, talvez não existisse no mundo mulher tão feiticeira de corpo. Quantos homens já haviam até peleado entre si por força da paixão que ela acendia e desnorteados porque a ninguém ela dava seu corpo e seu bem-querer. E ali estava agora, mesmo sem intenção, sem maldade, botando feitiço em tudo, com sua mão quente a reacender no fundo das almas emoções já resfriadas, com seu seio muito branco arfando, como se sempre a buscar mais ar, mais vida sempre. Mãos de pecado, seios de desatino. Amigos, com certeza você já muitas vezes caçando, ou quem sabe se campeando alguma res extraviada, deve ter passado por algum cerro de pedra desses que só tem serventia para agasalhar bicho ruim. São os peraus medonhos de laje escura e cortante, onde planta alguma cresce, ou se cresce, é espinheiro. Mas se a gente atenta bem, vai encontrar alguma brecha escondida, como um sinal da presença de Deus, onde tudo parece ter sido obra do maldito, vai encontrar uma dessas pequenas tunas, que são como a flor mais bonita que a natureza plantou. Pois estou falando agora da mais linda das três moças, se é que alguma pudesse de feitio ser mais formosa que as outras, e que para o caso era a mais nova também. Tudo que de bueno existe na alma de um cristão, a gente encontrava naquela piguanchita morena, que tão diferente do moço maleva, vinha muitas vezes trazer a sinceridade do seu carinho ao velho tio, que a vida inteira passara sofrendo desditas, sem alguém de seu que lhe trouxesse arrimo. Parece que a felicidade quisera presentear o estanceiro nos últimos dias de seu viver, até mesmo com a incomparável ventura de uma filha terna e inocente. E com esses 4 irmãos que a história segue rumo. Nesse ponto, aconteceu que uma tarde, tio e sobrinho se achavam à porta do galpão preoseando e o posteiro chegou como sempre para dar notícias do boi encantado. Lá se vai o sol entrando e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo boi eleição. Já ia o gaúcho longe quando o moço maleva se virou para o tio e indagou. É verdade, meu tio? É verdade que vós messê prometeu deixar de seu herdeiro esse posteiro do fundo? Sim, meu filho. Eu não sabia de meus parentes e não tinha para quem deixar a casa, o gado, a estância. Se soubesse que meus sobrinhos existiam e que eram tão buenos para mim, por certo eu não teria desviado minha fortuna para mãos de um desconhecido. Mas agora é tarde. Eu já dei minha palavra para o moço. Mas por quê? Insistiu o maleva. Por que foi ele o escolhido? Porque ninguém neste pago é mais valente e mais ginete que o índiozinho do posto. E porque não sabe mentir. Ah, acredito que ele não saiba mentir. Riu com deboche o maleva. Ora, meu tio, não há homem neste mundo que não seja mentiroso. O velhito parece que entendeu até onde ele queria chegar, pois o fitou com firmeza num jeito de indagação e o moço continuou. Eu sei direitinho que esse cuera não passou pela prova da verdade, que é a mais difícil das 3. Vosmecê apenas confiou na palavra dele, e pode ser tão falsa como a de um homem qualquer. Durante alguns minutos, tio e sobrinho ficaram de olhar fixo um no outro, sem dizer palavra. E mesmo que quisesse falar, talvez o velhito não pudesse, pois naquele instante em seu íntimo, julgando um ato passado, a voz da consciência fazia a outro aniquilar-se e morrer. Teria ele confiado demais nessa tão fraca natureza humana? Indagava a si próprio o estancieiro, com um aperto no coração. Poderia a sua confiança ser assim tão cruelmente iludida pelo indiozito do posto? Teria sido um erro entregar a estância, o gado, a terra a um desconhecido? Talvez capaz de mais tarde aproveitar seus bens como uma couraça do crime e da maldade? Deus meu! Teria ele agido mal por crer num homem que simplesmente sabia domar potros e pelear com fibra? Talvez fora a mão sábia de Deus que tivesse feito chegar até sua casa os parentes esquecidos, para que em tempo ele pudesse reparar seu erro, sua injustiça. O silêncio se fazia torturante.
Não pôde o moço suportá-lo por mais tempo e achou preferível arriscar-se a um princípio de frase. E se ele mentir? Entendendo logo a coisa, o velhito completou. A herança é tua. Se ele mentir, a herança é tua. Vai daí. Nessa noite, o moço chamou a irmã mais velha, aquela que podia vender carinho pela ambição do dinheiro, e ordenou a ela: monta a cavalo e parte ao poço do fundo. Põe no teu corpo todas as manhas do mundo e vai tentar o campeiro que guarda o boi eleição. Dize-lhe que, em troca de teus beijos e tua carne, antes mate o boi encantado e te entregue as aspas de ouro da felicidade. Ele sabe que o patrão, velho demais, nunca irá até o fundo do campo para ver como nos próprios olhos o boi das aspas de ouro. Por isso, a tentação vencerá e amanhã, como foi sempre, ele dirá que vive o boi eleição. Com essa mentira, perderá a herança e nós seremos ricos. Para aumentar o desejo, ela pôs nos seus cabelos gotas de água cheirosa com perfume de pecado. Agora vai! Raiava a madrugada quando a perdida voltou. Trazia nos olhos toda a dor de um desengano e disse: encontrei um indiozito junto do boi eleição. Todas as manhas do mundo botei no corpo, nos olhos, mas para nada ele atentou. Na noite seguinte, o moço Maleva falou da herança para a segunda irmã, aquela cujo seio, pedindo mais ar e mais vida, arfava sempre com ardor. Ferida pela peçonha da ambição, ela partiu disposta a, pela primeira vez, entregar o calor de seu corpo, pelo qual tantos já haviam peleado. Não lhe seria sacrifício a perdição, porém, se em troca recebesse as aspas de ouro da felicidade. Quando o sol nascia, ela voltou. Encontrei o indiozito junto do boi eleição. Todas as manhas do mundo botei no corpo, nos olhos, mas para nada ele atentou. Então o moço Maleva chamou a terceira irmã, que era a tuna de pureza no pedregal do pecado. E como a menina chorasse muito, muito, implorando ao desalmado que não a obrigasse a manchar daquela forma o corpo e a alma, o Maleva tomou de um relho e lanhou a pobrezinha até fazê-la sangrar. Sangue por sangue, já estás agora sangrando. Vai, então, para com mais sangue trazer riqueza para mim. E a moça foi, tendo por guia nessa noite horrenda a luz de sua alma pura. Quando o sol nasceu, ela voltava à estância. Seus olhos não mais choravam, seu corpo esguio mal se aguentava nas pernas trôpegas que a haviam conduzido num viajar de horas pela escuridão de breu. Branca e linda, mais linda do que nunca, atirou-se humilde aos pés do irmão e estendeu-lhe, tingidas de sangue ainda morno, as aspas de ouro da felicidade. Foi assim, amigo, que no entardecer daquele dia, o estanceiro feliz esperava, como sempre, a chegada do posteiro. E ali estava também o moço Maleva, trazendo nos olhos um brilho de vitória. Com a mentira do posteiro, a estância ia ser sua. De súbito, rompeu ao longe um tropel. Como se mão invisível o puxasse para a frente, o moço Maleva ergueu-se, avançou 2 passos e ali deixou-se ficar, o coração pulsando num ritmo descompassado, todo ouvido às palavras que o campeiro logo iria pronunciar. Havia chovido há pouco, e o chão molhado abriu-se em 2 riscos profundos quando o tostado esbarrou, e, como sempre, o indiozito saudou. Lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Peço perdão, senhor meu, matei o boi eleição. No dia seguinte, os caminhos de Caporã viram partir, para sempre, de retorno à terra de onde tinham vindo, o moço Maleva, e com ele as suas irmãs. Mas só 2 delas, porque a mais jovem, preferindo ficar com o velho tio, deixou-se quedar no pago novo que se erigia em torno do boi da felicidade. A felicidade de ilusão que ao estanceiro animava foi, porém, o abandonando desde a morte do boi eleição. Outra, entretanto, mais real e duradoura, vinha surgindo naquele fim de vida marcado pela tranquilidade de uma consciência limpa. É que quando o ar começou a lhe faltar nos pulmões velhos e cansados, ele teve forças para unir muito de leve as mãos dos 2 entes que na verdade o estimaram.
A mão suave da peguanchinha morena, aquela que era tuna de pureza no pedregal do pecado, e a mão calejada do indiozito do posto. Aquele que venceu 3 bueranas sem jorrar primeiro o sangue, que domou 3 potros, os mais puavas do pago. Essas mesmas mãos que sem pecado e só por força do bem-querer, numa noite de breu, haviam sacrificado o boi encantado que milhas de gente apenas viram de longe de encontro às nuvens brancas do poente. Assim, foi fechando os olhos o velho estancieiro, mas quando os ia cerrando para sempre, atentou que algo estranho iluminava as paredes rústicas do casarão da estância. Eram as aspas de ouros, abandonadas a um canto, mas luzindo ainda, por força do encantamento, a luz que fazia os homens se sentirem donos da felicidade. Bem, eu li então aqui para vocês o Boi das Aspas de Ouro. Vocês viram, durante a leitura, às vezes a gente dá uma tropeçadinha, às vezes a gente tem que respirar, mas o importante é a gente praticar. Praticar a leitura em voz alta, praticar a entonação, praticar a dicção, praticar a pontuação, as vírgulas, as pausas, os pontos, quando se sobe mais, quando se fala mais suave. Tudo isso a gente pode praticar lendo em voz alta. É um exercício que qualquer um pode fazer. E depois de ler um pouquinho, grave sua voz, grave lendo, assim como eu estou gravando na câmera. Pode gravar na câmera, mas preste atenção na sua voz, preste atenção aonde se acha que pode melhorar. Vá treinando, vá testando. Tudo o que a gente treina com disciplina melhora. E para se fazer teatro é necessário muita disciplina, muito treino, para que a gente decore os textos, para que a gente tenha dicção, para que a gente consiga fazer uma entonação agradável e que interesse quando a gente está falando. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Não esqueçam, nós temos várias outras aulas aqui no nosso site do Sind Bancários, aqui no YouTube, aliás, na nossa página do YouTube. E tenham uma excelente semana, se cuidem, o vírus ainda está por aí, estamos aumentando um pouco o contágio novamente, se cuidem, usem máscara, lavem bem as mãos, tenham sempre álcool gel. Um beijo e boa semana.